Olá, meu nome é Rafaela Dornelles e eu vou estar apresentando agora o meu projeto de iniciação científica chamado Variações Ambientais em Veredas, Estratégias de Plantas para o Esquema CSA. Primeiramente, é importante que a gente defina o que são veredas, né? Então, veredas são fitofisionomias do cerrado, caracterizadas principalmente pela presença dos buritis, que são essa palmeira do lado direito da imagem. Então, normalmente você tem esses buritis cercados por uma vegetação predominantemente herbácea, assim como normalmente nessas áreas você tem solos bastante saturados de água. E recentemente a gente teve a publicação de alguns artigos e alguns trabalhos, assim como esse aqui da Natália Bijos, que foi grande colaboradora desse PIBIC, e que nesse trabalho ela demonstrou que diferentes áreas de veredas são formadas por diferentes comunidades vegetais, ou seja, são formadas por diferentes grupos de espécies. Tendo isso em vista, então, é bastante interessante que a gente passe a analisar os traços funcionais dessas plantas, ou seja, as características que definem seus papéis ecológicos e suas estratégias evolutivas. E aqui nesse trabalho, a gente usou esses 5 traços funcionais que estão no slide. Então, dentro dos traços funcionais, a gente tem a teoria de Grimm de 1977, na qual ele define as 3 principais estratégias evolutivas para as plantas, podendo elas ser competidoras, tolerantes ao estresse ou ruderais. O objetivo, portanto, desse trabalho foi a análise e comparação dos traços funcionais de espécies herbáceo-arbustivas, tendo em vista as estratégias de Grimm, de CSR, entre veredas de 2 regiões, Distrito Federal e Alto Paraíso de Goiás. Então foram coletadas por Natália Bijos em 2017 as plantas de 6 veredas no total, sendo 3 delas em Alto Paraíso de Goiás e 3 delas no Distrito Federal. E de todas essas plantas coletadas, foram selecionadas as que representavam 80% da cobertura de cada área, ou seja, as plantas mais abundantes dessas veredas. Então, no total, foram 58 espécies, sendo 18 delas exclusivas do DF e 40 exclusivas de Alto Paraíso. Para a questão da teoria de Grimm, foi utilizado o artigo dele de 1977 e foram realizados 2 tipos de análises estatísticas no programa R, sendo uma PCA e uma nova. Primeiramente, aqui a gente tem o resultado da PCA, que forma esse tipo de gráfico, onde os triângulos azuis representam as espécies de Alto Paraíso de Goiás e os círculos laranja representam as espécies do Distrito Federal. Por sua vez, as setas representam características dessas plantas. Então, quanto mais próximo tiver a espécie dessa seta, significa que ela tem essa determinada característica. Então, o que a gente pode ver nesse gráfico é que não existe a formação de grupos significativamente distintos, ou seja, os traços funcionais dessas áreas são bastante similares e ocorre bastante sobreposição desses traços. Assim como nesses 2 outros gráficos, também feitos por uma PCA, que demonstram a mesma coisa, demonstram que elas são bastante próximas em relação aos traços funcionais. Em relação à nova, a nova demonstra e permite que a gente saiba se existe diferença significativa entre as alturas médias das plantas dessas áreas. E o que demonstrou é que existe diferença significativa, ou seja, as espécies do Distrito Federal tendem a ser maiores em estatura do que as espécies de Alto Paraíso de Goiás, sendo a média do DF 95 centímetros e Alto Paraíso 60. Em relação à teoria de Grimm, foi encontrada uma relação maior com o que ele chama de plantas tolerantes ao estresse, demonstrando bastante a característica de perenidade e baixa estatura. Então, o que a gente pode tirar disso é que pode existir uma certa convergência de estratégias evolutivas entre essas plantas num ambiente bastante seletivo, ou seja, apenas algumas plantas com determinadas características e adaptações conseguem existir nesse ambiente, nessas veredas, E em relação à estratégia CSR, que é a estratégia de Grimm, essa característica de ser tolerante ao estresse reflete bastante as gramíneas, sendo as gramíneas normalmente perenes e de baixa estatura. E a nova, por sua vez, e essa diferença significativa de altura pode demonstrar que existem variações ambientais locais, como maior ou menor disponibilidade de água, de luz solar, de nutrientes, entre outros. E por fim, eu gostaria de agradecer primeiro ao PROIC e ao UNB pela oportunidade de estar realizando esse projeto, a minha orientadora Cássia, e a Natália, o Eliel e a Ana Carolina por toda a ajuda durante todo esse projeto. E também a quem assistiu até agora, muito obrigada e o contato está aí na tela para quem tiver alguma dúvida.